Bem-vindos ao meu curso de inversores de frequência. Bom, aqui nesse curso você vai aprender um pouco sobre o funcionamento dos inversores de frequência e algumas operações básicas aí, né, como parametrização. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero falar um pouco para vocês o que é um inversor de frequência, né? Então aqui eu coloquei uma pequena explicação, né, uma pequena definição. Ele é um dispositivo capaz de controlar a velocidade de rotação de um motor elétrico trifásico, né, por meio do controle de frequência. Então, em alguns inversores eu consigo ir até 400 Hz, né? Essa frequência ela é entregue pela rede elétrica, né? Ou seja, ele transforma a corrente elétrica alternada fixa da rede em variável, né? Controlando a potência consumida pelo motor. Então, basicamente, isso quer dizer o quê? Eu tenho lá a minha rede trifásica, né? Ou monofásica, né? Alguns inversores também podem funcionar com rede monofásica, vocês vão ver isso mais para frente. E basicamente o funcionamento é o seguinte: como eu preciso variar a velocidade de um motor, existem algumas coisas que eu posso fazer. Ou seja, eu posso pegar um número de polos de um motor com um número de polos diferenciado, onde eu vou ter uma variação de velocidade. Eu posso usar variadores mecânicos, né? Ou outras soluções, né? Correias, polias, etc. São soluções mecânicas. Existem soluções elétricas também, um pouco mais antigas, né? Mais arcaicas, né? Um custo mais elevado. Mas o inversor em si, ele ajuda você, assim, rapidamente, uma solução que não é tão cara, né? Para você poder controlar a velocidade. Então vamos lá falar um pouco, né? Como eu consigo variar, né, a frequência, a velocidade do motor, né, através da inversão da frequência e o controle da frequência. Então eu tenho essa pequena fórmula que eu coloquei aqui, né. Basicamente, a velocidade síncrona de um motor é dada em RPM, né, então é o NS. Para eu chegar num valor, o que eu tenho? Eu tenho esse 120 aqui, né, vezes a frequência em Hertz, né, normalmente a frequência que a gente tem da rede é os 60 Hz, e o número de polos, né, como eu falei. O que é esse 120? 120 é uma velocidade constante que está na carcaça do motor, né, na bobina dele, então a velocidade ali não varia. Mas eu tenho uma diferença de velocidade entre a carcaça e o rotor. Essa diferença é chamada de escorregamento, né? Então, a velocidade medida na ponta do eixo, ela não é a mesma da velocidade que eu tenho ali. E aí, o que eu faço? Eu, variando essa frequência, como o número de polos eu não posso variar, já falei para vocês que é uma coisa mecânica, né? Polos são as bobinas, né, que tem no motor. Então, normalmente eles são em números pares. E aí você tem motor de 2 polos, 4 polos, 8 polos, 6 polos, né? 10 polos, enfim, uma variedade aí. E aí, dependendo da numeração de polos, você tem uma velocidade diferente. Agora, quando eu tenho um inversor de frequência, não importa o número de polos que eu tenho. Eu consigo variar a frequência perfeitamente, sem problema nenhum, né? Então, esse parâmetro aqui, o F, fica variável. Como eu disse aqui, ele vai de 0 até 400 Hz, com bons inversores, né? O normal aí de inversores que estão no mercado, mais baratos, com custo menor, é que você consiga até dobrar a velocidade deles, né? E aí vocês vão entender um pouco quando eu falar mais para frente, por que nem todo inversor funciona de 0 até 400, né? Ou seja, ir para 400 encarece bastante, e ir para 0 também encarece, né? Então, quando você for fazer um projeto, é legal que você pense nisso. Trabalhar com 30%, 40% do valor da frequência, para baixo ou para cima, você consegue trabalhar com inversores mais simples, né? Existem 2 tipos e eu vou falar disso na próxima aula, tá bom? Então, muito obrigado e até lá.